Olá, pessoal, tudo bem com todos? Estamos, então, chegando na nossa última aula sobre o estudo da Kabbalah, sobre essa introdução, né? E aí eu também deixo o convite agora, né, nesse início de aula, antes da gente prosseguir com o material, para que todos vocês que queiram conhecer de uma forma mais profunda esse estudo da Kabbalah, nós temos o nosso curso completo, onde nós falamos sobre tudo isso que nós estamos aqui se adentrando, né, desse estudo. E para quem quiser também, nós temos isso tudo de uma forma individual, para quem queira ali, talvez, uma coisa mais específica, tá? Então, deixo bem claro aí para todos que a gente deixa disponível nossos contatos, nossos telefones, para que vocês possam entrar ali, né, em contato, seja para tirar dúvidas, para conhecer o nosso trabalho, tá? E quero que vocês também fiquem à vontade em fazer perguntas, como nós temos o nosso canal disponível para respostas de perguntas, às vezes, né, com o nosso quadro Minuto Cabalístico, tá? Então, vamos lá para gente dar continuidade sobre mais um conhecimento importante desse estudo, né, que é o comumente chamado de gematria, né, ou também a numerologia, né, cabalística, comumente falada, né, que é a essência da programação do ser, tá bom? Então, vamos lá. A gematria, né, ela é um dos métodos exegéticos utilizados pelos sábios para interpretar a Torá e os textos cabalísticos, tá? Então, a gematria nos permite analisar a Torá ou qualquer outro texto hebraico usando uma espécie de matemática onde nós podemos derivar não só palavras, mas também números, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós trazemos uma forma de vocês compreender que é o nome de Deus. O nome de Deus, ele se escreve Yod, Rei, Vav, Rei. E como nós percebemos aqui, e como já foi dito no início, as letras hebraicas, elas não são somente letras, né? A princípio, nós vamos entender que nós estamos falando de um alfabeto com 22 consoantes, tá? E além das consoantes, para a sua forma de pronúncia, como a existente para as pessoas que querem ir a Israel em uma peregrinação falar, tem os que nós chamamos de sinais maçoréticos, mas em si é um alfabeto com 22 consoantes. E como nós vemos, as letras que escrevem esse nome, que se pronuncia Yahweh, ele pode ser lido através de suas letras individuais, sendo Yod, Rei, Vav, Rei, né? Então, essas letras que vão simbolizar o Y, H, o V, o W e o H, elas simbolizam para nós, cabalistas, os 4 mundos da criação, que é Atzilut, que é o mundo da emanação, Briá, que é o mundo da criação, Yetzirah, que é o mundo da formação, e Ashiá, que é o mundo da ação. E junto com esses conceitos também tem os elementos. Então, essas 4 letras também representam o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água e o elemento terra. Não propriamente as letras são a raiz, mas sim a divisão desses 4 mundos que representam essas partes elementais, tá? E o ponto principal do estudo da gematria, que é ali a sua equiparação numérica. Então, a letra Yud, dentro do alfabeto, ela é a 10ª letra. Já a letra Rei é a 5ª letra, a letra Vav é a 6ª, e a letra Rei, novamente, que é uma repetição, vocês podem notar aqui, ela é também uma 5ª letra. Então, com isso, nós chegamos a um valor numérico de 26. Então, segundo esse estudo, a gematria do nome de Deus, ou seja, a numerologia do nome sagrado, como nós chamamos de tetagrama, seria 26. Para a gente entender como que nós usamos a gematria, eu trouxe aqui um simbolismo para que vocês possam compreender. A palavra amor em hebraico se escreve ahavá, e ela é composta por um ar, um rei, um bet e um rei. Então, quando nós pegamos a numerologia de equivalência dessas letras, a gente chega a um total de 13. A palavra errad, em hebraico, que é ela também, né, escrita em Aleph, aqui o Het e o Dalet, também tem o valor de 13. Então, o nome de Deus, que é Yahweh, tendo 26, quando nós somamos o amor e a unidade, que é 13, 13 chega a 26. Então, a gematria simbólica do nome de Deus é que amar é ser um, e ser um é ser Deus.
pois ele é a única criatura singular. Então, é um tipo de informação que está ali criptografada, onde a gente consegue tirar um simbolismo se a pessoa tem o conhecimento desse estudo. Então, isso é uma forma de nós entendermos esse estudo da gematria e poder chegar a um entendimento numérico que vai derivar uma outra palavra ou uma outra relação de informação, tá bom? Assim também como a Kabbalah, né, dentro da sua linha da gematria das letras e dos seus números, a gente chega ao tarô, que é uma das ferramentas usadas na Kabbalah, onde nós temos dentro do seu alfabeto 22 letras, que são equiparadas aos 22 arcanos maiores usados tradicionalmente no tarô. Então, esses 22 arcanos são as 22 cartas que estão entre essas esferas que chamamos de Séfirot. Então, são influências energéticas e possibilidades. Então, como nós vemos aqui nessa planilha, nós temos aqui as letras do alfabeto, né, em sua origem, o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Det, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin, Pei, Tzad, Kov, Rei, Shin, Tav. Essas são as 22 letras. Aqui temos as 22 cartas. Aqui nós temos as correspondências simbólicas na forma de tradução dessa língua, por exemplo, equiparada ao aramaico, ao fenício, onde trazem esses simbolismos como nascer, equilíbrio, reunir e templo, né? E também as imagens, assim como o valor e as equivalências, né? Então, uma tabela aqui que é bem rica, que serve para a gente entender ali umas equiparações simbólicas. Então, percebemos que esse alfabeto não é um alfabeto comum, usual, como o nosso, que o A só significa um A. A letra Aleph, que é a primeira letra, ela simboliza Deus, porque ela também tem uma gematria de 1 e de 26. Então, ele é um alfabeto simbólico, e compreender esse alfabeto da criação é você entender a origem de todos os simbolismos, tá bom? Agora, em seguida, nós vamos falar sobre duas partes que são muito faladas no estudo da Kabbalah, que é os 72 nomes de Deus, que nós chamamos da tecnologia da alma. Então, os 72 nomes de Deus é uma das ferramentas muito, né, importantes dentro da Kabbalah, e ela tem como finalidade trazer o entendimento para a pessoa que busca, seja para tratar através da cura, através da meditação, através de visualização, essas ferramentas que são considerados 72 códigos sagrados, tá bom? Então, esses 72 nomes de Deus, eles são tradicionalmente chamados de Shem HaMeforah, que é um conjunto de 72 nomes, de 3 letras cada um, formados a partir do desdobramento, né, de alguns capítulos do Êxodo, junto com o nome tetagrama, né, de Deus, que nós chamamos de tetragramaton, que é o nome Yahvé. Então, eles são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 de Êxodo. Então, faça uma combinação, onde nós pegamos o primeiro capítulo, né, que é o versículo 19, fazemos a leitura dele da direita para a esquerda, o versículo 20 da esquerda para a direita, o versículo 21 novamente da direita para a esquerda. Então, essa combinação desses 3 versículos em 3 formas de caminho, que nós chamamos do caminho do raio, chega-se a essas 72 sequências de códigos de 3 letras, que são dessa tabela. Então, esses nomes são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo, que é justamente a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho. Então, ou seja, ela representa um período de transformação onde o povo judeu estava ali enclausulado, passando por dificuldades, por sofrimentos, né? E eles necessitavam de um recurso ali, de ajuda, né? De um milagre. Então, esse conhecimento, ele é revelado e é usado aonde teria Moisés trabalhado com ele para conseguir ali salvar o seu povo do que seria a ira do faraó, que nada mais é do que uma analogia do ego, tá? Então, aqui nós trazemos, por exemplo, o código da cura, que é uma letra, né? São um código que representa ali letras que trazem forças de cura para nós. Então, assim como todas as línguas semíticas, o alfabeto hebraico deve ser lido da direita para a esquerda. Então, começa aqui da letra Men, depois para Rei, para a letra Shin. Então, esse código aqui também são as mesmas letras que formam o nome de Moisés. A única coisa que nós trocaríamos é essa letra Shin
pela Rei, onde ficaria Moshe, que é justamente um nome de um curador, né, por assim dizer. Então, quando nós trazemos esse estudo, nós vamos aprofundar para explicar o porquê desses códigos, como que se usa, né? São 72 chaves de meditação para que você possa alcançar ali milagres e experiências ali extraordinárias na sua vida, tá? Então, essa linha segue a parte associada ao que seria conceitos da liturgia, da teurgia e da magia, porque ela envolve uma certa dedicação da pessoa para o uso e o conhecimento dessa tecnologia da alma, tá bom? E, por fim, o nosso último capítulo aqui, nós vamos falar sobre meditação e mantras, tá? Então, dentro da Kabbalah, usa-se muito o processo meditativo, e nós temos orações, meditação e reverberações de mantras. Então, aqui nós trazemos algumas, né, formas e técnicas bem simples para você usar em uma oração, por exemplo, um pedido, e também algumas meditações. Então, primeiramente, vamos compreender um processo que nós chamamos de meditação cabalística das 6 direções, que é o quê? Primeiro passo que nós fazemos ao iniciar uma oração, né, que seria para você entrar em um diálogo com Deus, nós clamamos, ou seja, nós direcionamos a intenção que representa a esfera de Da'at, que é o conhecimento, ou seja, nós temos que conhecer a Deus, buscamos conhecê-lo, certo? Então, seria o ato de clamar. Então, esse é o primeiro passo no processo de uma oração. O segundo é o agradecimento. Então, ser grato pelo que tem, nós vamos usar o nosso atributo da esfera de Hesed, que é o amor, tá bom? Então, ou seja, você está grato e o seu amor te dá essa gratidão. Em seguida, nós vamos pedir o que a gente deseja, que é o ato de se prostrar ao Criador e revelar o seu desejo. A esfera é Netzah, que é a vitória, porque ninguém entra em contato com Deus para pedir uma derrota ou para que seja coisas ruins. Nós estamos buscando pela vitória, então esse é o estado de consciência. Em quarto, nós trabalhamos a visualização, que é o que você busca tentar ver aquilo de uma certa forma, né? Que é justamente você traçar o momento, que aí é só a fundação, ou seja, como que eu vou chegar até aquilo que eu estou pedindo para Deus, qual que é o caminho. Por fim, nós vemos aqui em quinto o ato de sentir, que é vivenciar aquele momento detalhadamente, que é Hod, o esplendor, que é aquela sensação de já ter conseguido o que você pediu. Então, você deve sentir que você não está acreditando que Deus vai te dar, mas que você sabe que Ele vai te dar. Por fim, nós temos, então, a reverberação, que é a autoafirmação daquilo que você pede, que é Gevurah, a força, onde você manifesta através da fala o seu desejo. Então, voltando aqui para a gente entender, né? Nós temos, então, aqui clamar, agradecer, pedir, né? Visualizar, sentir e reverberar são as formas para que a gente possa, então, conseguir ali alcançar as nossas bênçãos, tá? E, por fim, nós temos aqui, então, né, os mantras cabalísticos, tá? Então, os mantras que nós usamos comumente é muito fácil você ver esse mantra disponível, né, que é chamado de Kodosh, 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 Adonai Tsabaoth. Esse mantra significa Santo, 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 Deus das legiões, exército ou das hostes, tá? Então, esse mantra ele é comumente usado para você afastar forças negativas, espíritos ruins, coisas, né, situações ruins da sua vida, e ele é a mântrica que os serafins cantam nas pontas dos pés, em volta do trono do Criador, como uma forma de enaltecer a sua presença. Eles cantam esse coro, né, para que ele se manifeste e esteja presente ali na sua presença. Então, literalmente, quando você evoca esse mantra, você está trabalhando, literalmente, o que seria aí uma evocação de Deus para se manifestar na sua vida. E, por fim, nós temos uma das orações mais conhecidas dentro da Kabbalah, conhecida, né, como o nome também de 42 letras, ou a oração que se chama Ana Berroa, que significa te rogo, tá? Então, essa oração, ela é uma das orações mais consideradas, né, mais poderosas, pois ela traz na sua revelação a energia inicial da criação. Dentro dos 7 versos dessa oração, que representam os 7 dias da semana, os 7 dias da criação, representa a proteção da energia, né, divina,
né, o retrato do Gênesis, dos 7 dias da criação, ela traz, então, uma energia retificadora, tá? Então, o mundo físico foi criado com o poder das primeiras 42 letras da Torá, ou seja, nós temos ali uma referência aonde existem 42 letras presentes no retrato de Gênesis, né? E aparece, então, essa prece, ela consta em 7 frases com 6 palavras cada uma. Porém, o que realmente importa é a letra inicial de cada uma dessas palavras, que no total chegamos a 42, que é comumente chamado desse nome de Shem Ha Metforah. Então, ela é considerada como a cabeça, né? E os 72 nomes de Deus, que falamos ali um pouco mais atrás, é o corpo. Então, nós estamos falando de um processo onde você faz uma oração de carregar as suas energias e, em seguida, você trabalha os 72 nomes de Deus, que é essa ferramenta tão importante que serve para trazer milagres na nossa vida. Então, aqui eu deixo para vocês disponíveis, né, a oração, que ela vai ser carregada aqui para vocês na nossa próxima aula, como um vídeo do que seria, então, né, a sua tradução, como nós temos aqui, podemos deixar disponíveis para quem quiser pedir, né, esse retrato dessa oração, e nós enviaremos para você. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, desse material. Como nós vimos aqui, cada um desses versos representa ali uma energia da criação, sendo, então, essas 7 frases ali a um dia da semana, uma sefirá emocional da árvore da vida, um lastro entre os 7 visíveis a olho nu, é também uma carruagem, que é como nós chamamos os profetas e patriarcas, é um dia da semana, né, dos 7 dias, então ela é uma energia de uma oração que você deve trabalhar todos os dias na sua vida, para que possa receber as influências, né, do universo do Criador. Então, espero que todos vocês tenham gostado dessa pequena apresentação, né, de introdução a Kabbalah, e aguardo vocês, então, para o início do nosso curso, onde nós vamos trazer tudo isso de uma forma muito mais clara e abrangente, tá? Espero que todos vocês tenham gostado, e fiquem agora com essa linda oração, que é o Ana Befoa.